verdade, dou testemunho e sempre dei que Vossa Excelência, para mim, é um promotor extremamente dedicado. Em muitas oportunidades já estivemos em lados opostos, defendendo causas diferentes, mas nem por isso deixei de admirá-lo pela forma dedicada que se coloca no estudo do processo. Vossa Excelência demonstrou nesses dias de julgamento para todo o país que é um promotor talhado para a função, uma pessoa séria, que não veio aqui para levar a condenação de ninguém no peito. Vossa Excelência lastreia as suas convicções no processo, demonstrou isso durante esse julgamento de forma muito tranquila, muito serena. Vossa Excelência conseguiu conduzir os trabalhos brilhantemente. Quero aqui agradecer em meu nome e em nome da família Nakashima. Cumprimento o assistente jurídico do Ministério Público, o senhor Fernando, doutor Fernando. Quero cumprimentar o doutor Ricardo Fantiaco, meu sócio, meu companheiro também de luta neste processo desde o início, que se não fosse a sua dedicação também não teria a base suficiente para concluir esse trabalho da forma como foi. Quero cumprimentar aos colegas advogados que compõem a tribuna da defesa, doutor Samir Haddad Júnior, doutor Wagner Garcia, doutor Ivon Ribeiro. Vossas Excelências realmente merecem todo o elogio e todo o reconhecimento pelo esforço que fizeram nesse processo desde o início. Tivemos alguns embates, a bem da verdade, mas conseguimos superá-los e conseguimos chegar a bom termo nesse julgamento, o que é importante. Eu acredito que demos um bom exemplo, já externamos essa opinião aos colegas advogados, para todos aqueles que assistem a esse julgamento, estudantes e população. Mostramos que o Tribunal do Júri é sim uma instituição democrática, é sim uma instituição que deve continuar existindo no nosso país e, principalmente, é um ambiente para a dialética, é um ambiente que prestigia o debate. E é esse debate de ideias que é a essência da democracia. Vossas Excelências, hoje defendendo o réu, hoje eu, advogado, aqui acusando, né? Na realidade sabemos que todos nós lutamos por um ideal de justiça, que esse julgamento seja um exemplo para todos os outros julgamentos que se realizam nos rincões do nosso país. Recebam, pois, os meus cumprimentos extensivos a toda a OAB, a quem hoje representamos. Eu quero cumprimentar os serventuários da Justiça, na pessoa do senhor Marcos Pilieri, diretor do cartório do júri, uma das polícias mais combativas e mais o ideal de polícia. Então receba, pois, os meus cumprimentos. Não é porque hoje acusamos uma pessoa que ostenta a categoria de policial reformado que temos algo contra a Polícia Militar, muito pelo contrário. Recebam os meus cumprimentos extensivos a toda a corporação. Quero cumprimentar a toda a audiência, a todos aqueles que têm a oportunidade de acompanhar esse julgamento. Quero fazer um cumprimento especial à família Nakashima, que nos confiou essa dura tarefa que foi conduzir um processo ímpar, um processo único, um processo cheio de questões técnicas a serem resolvidas, toda uma angústia que a família Nakashima soube suportar nesse meio tempo. Quase 3 anos se passam. Estamos aqui hoje com a presença da mãe da Mércia, com o pai da Mércia, seu Makoto, a dona Janete. Estamos com os 2 irmãos, o Márcio Nakashima e a Cláudia Nakashima. Espero que saiam daqui orgulhosos com o trabalho que foi desenvolvido e espero que saiam daqui satisfeitos com a justiça brasileira, que nós possamos dar um bom exemplo hoje do que é fazer justiça. Ninguém quer a condenação do Misael porque ele não foi padrinho da Cláudia. Ninguém quer a condenação do Misael porque o Márcio não gostava dele. Ninguém quer a condenação do Misael porque a família Nakashima tem algum tipo de preconceito. Nós queremos a condenação do Misael porque as provas do processo assim indicam. E é nesse sentido que nós vamos sustentar, como sustentamos em todos esses dias de julgamento, a condenação de Misael pela morte de Mércia, que ceifou essa família, que eu sei que acabou com parte dessa família. E Deus abençoe para que possa reconstruir a família a partir desse julgamento, que possa retomar a partir dos sobrinhos de Mércia, a partir dos filhos que virão aí nessa sequência, que a família Nakashima possa se reestruturar e possa dar sequência à sua vida, dando exemplo a toda a sociedade brasileira que precisamos caminhar em frente. Ainda que o mal se abata sobre nós, precisamos nos levantar e seguir em frente, porque é disso que precisamos e é isso que Deus espera de nós. Eu quero também fazer outro cumprimento especial a 2 pessoas que são de relevância e importância na minha vida. O meu pai, Clóvis Domingues, que está aqui, a quem agradeço a presença, e a minha esposa, Elka Arruda Domingues, que também acompanhou todos os dias de julgamento e de forma com muita paciência me aguentou em todo esse período em que me dediquei à causa de Mércia Nakashima. Quero cumprimentar finalmente aos protagonistas do julgamento de hoje, os senhores jurados.
Senhores jurados que estão num trabalho absolutamente árduo. Já seria árduo se fosse num único dia, pela quantidade de documentos e provas amealhadas em quase 3 anos de trabalho, mas também pelo tempo, né, que se protrai aí, ou seja, já estamos no 4º dia de julgamento ininterrupto. Vossas Excelências deixaram os seus afazeres cotidianos, a sua família, o seu lazer, o seu trabalho, o seu estudo, para estarem aqui dedicados à causa da justiça. Vossas Excelências estão aqui não para condenar ou para absolver alguém, estão aqui prestando um serviço relevante ao extremo à causa democrática do nosso país. A gente às vezes reclama que em certos setores do nosso governo as decisões são tomadas de forma fechada, escondida, oculta, a 4 paredes, atendendo interesses escusos de uma e de outra pessoa. Representantes do povo que viram as costas para a sociedade, muitas vezes decidem por nós, mas levando em consideração somente os seus interesses pessoais. São poucas as oportunidades que o povo brasileiro tem a oportunidade de estar aqui como os senhores estão hoje, dando a sua contribuição. Levem esse exemplo, não por terem participado do caso da Mércia Nakashima, mas por terem participado da instituição Tribunal do Júri. Levem essa notícia a todos os rincões do nosso país, a importância da manutenção do Tribunal do Júri. Oxalá o Tribunal do Júri não fique só para julgar crimes dolosos contra a vida, que se amplie a competência do Tribunal do Júri, que outros crimes graves que assolam a sociedade brasileira sejam também julgados no Tribunal do Júri. É um reclamo da sociedade, a sociedade deve participar. Em momento de tamanha descrença nas instituições, no momento em que a impunidade é a palavra de ordem, no momento em que nos sentimos inseguros, é muito importante que a sociedade participe, entenda as instituições democráticas, entenda as instituições jurídicas que compreendem. Me questionaram, inclusive na comunidade jurídica da que faço parte, por que esse caso não foi para Nazaré se a vítima morreu afogada. Essa questão é uma questão eminentemente técnica que foi analisada por todas as instâncias da nossa justiça brasileira. E finalmente o Supremo Tribunal Federal botou uma parte cal nesse assunto, ou seja, a sociedade guarulhense é a mais indicada para analisar o caso Mércia Nakashima. Foi ali que ocorreu praticamente todas as consequências do crime, todas as figuras envolvidas no crime, desde vítima, réus, desde das testemunhas, na sua grande parte, aqui residem ou aqui têm as suas atividades. Ou seja, aqui repercutiu o crime e aqui deveria ser julgado e está sendo julgado com muita razão. O artigo tão referido pela defesa, ele estabelece uma regra, mas a regra admite exceções, como o próprio artigo diz, em regra a competência será do local onde o crime é consumado, admitindo já de antemão a possibilidade de uma exceção. Primeira resposta. Segunda, a sociedade guarulhense já está comovida com o caso, já o réu está condenado. Pudemos testemunhar nesse julgamento, e me honro muito de participar desse julgamento, eu que, na maioria das minhas atuações, em 95% ou mais das minhas atuações, eu atuo como defensor. Eu atuo naquela bancada onde estão os meus 3 colegas hoje, Dr. Ivon, Dr. Wagner e Dr. Samir. Com muito orgulho eu assumi essa causa como assistente de acusação e não virei a casaca. Eu estou defendendo uma família que foi violentada, que foi agredida e que teve um ente querido retirado do seu convívio. Defendo esta causa com muita honra e satisfação. E me congratulo em saber que esse julgamento está sendo conduzido com base em provas técnicas. Um julgamento que ninguém, nesse país, absolutamente ninguém, vai poder dizer que o réu foi condenado pela imprensa. Ninguém vai poder dizer que o réu foi execrado pela imprensa e por isso que ele foi condenado hoje. Mostramos nesses 4 dias de julgamento, ponto a ponto, a responsabilidade do acusado. O acusado teve todas as oportunidades de defesa. Seus advogados atuam na causa praticamente desde o início. Desde o início sabiam das acusações, desde o início sabiam das provas, puderam contestá-las, puderam refutá-las, mas optaram em aceitá-las, em se calarem e hoje virem questionar, mas não buscaram um assistente técnico, não buscaram questionamentos sérios,
fizeram ilações, e não ficaram as ilações restritas ao processo. Se ficassem restritas às provas, eu não estaria aqui falando disso. Mas as ilações foram lançadas sobre a honra da família Nakashima. As ilações foram lançadas sobre a vítima, sem respaldo em provas. Por óbvio que a vida da vítima, a conduta da vítima, pode vir a influenciar a conduta do acusado. Eu não tenho dúvidas. Quantos e quantos julgamentos já não fiz em que apontei a conduta da vítima, mas nunca me pautei em boatos, ou em ilações, ou em colocações levianas para fazer afirmações contra a vítima. Sempre me pautei em depoimentos, em provas do processo. É assim que deve se pautar a defesa. A defesa não deve passar certos limites. A defesa não pode agir só com a emoção, tem que agir com a razão. O que se espera do profissional é o profissionalismo. Ao ventilar certos comentários na imprensa sobre a conduta da vítima, isso na realidade foi uma cortina de fumaça que a defesa quis fazer. É legítimo o trabalho da defesa na busca de plantar no processo a dúvida. É legítimo o trabalho da defesa de apontar os erros da investigação. Mas não pode fazer isso de forma vazia. Tem de fazer isso de forma escorreita, leal, ética. Disse no primeiro dia de julgamento que esperava que esse julgamento fosse ético e fosse leal. A bem da verdade, acredito que os defensores tiveram uma atuação muito importante nesse processo. Nesse julgamento, garantiram ao réu a plenitude de defesa. Um dos direitos mais sagrados, e que quem me conhece sabe o quanto defendo. Mas temos que observar os limites da lealdade e da legalidade. Senhores, Márcio Nakashima esteve aqui no primeiro dia. Fiz questão de que nós ouvíssemos ele primeiro. Ele que teve mais contato. É óbvio que não foi ele que esteve o tempo todo ou nas investigações, como tentaram criar essa imagem. Como tentaram criar a imagem que houve um pedido de retirada do delegado da investigação. Isso não procede. A insatisfação que houve da família Nakashima para com o delegado não foi acerca da investigação. Houve sim um choque lá no início, antes do encontro de Mércia e no dia do encontro de Mércia, por uma questão óbvia. A família queria encontrar Mércia viva. A família acreditava até o último momento que Mércia estaria viva. Isso ninguém precisa duvidar do que eu estou falando. Todos viram a emoção e a veracidade no olhar e nas palavras de Márcio Nakashima. Até quando o carro foi encontrado e que se abriu o carro e não se encontrou o corpo da Mércia, da doutora Mércia, Márcio ainda acreditava que sua irmã estava viva. É óbvio que para um profissional de polícia, com tantos anos de investigação, com tantos anos de experiência na delegacia antissequestro, uma das delegacias mais importantes do nosso estado, pelo conhecimento técnico que ele acumulou, pela análise dos elementos que ele já dispunha, e nem todos disponibilizados para a população, especialmente para a família de Mércia, para ele já tinha a convicção que Mércia não estaria viva. E isso foi o choque, o único choque que houve entre a família Nakashima e o delegado que presidiu as investigações. Falar que o delegado quer aparecer, falar que o delegado tomou uma atitude simplesmente para aparecer, nós podemos até fazer críticas, podemos aperfeiçoar o nosso sistema legal, podemos limitar a exposição de dados do processo à mídia, podemos até questionarmos e evoluirmos o nosso sistema processual para isso, se isso realmente dá um resultado melhor. Mas, de uma forma vazia, dizer que a única motivação desta autoridade policial era conduzir as investigações contra o senhor Misael, isso é uma leviandade, isso é uma mentira. Isso não restou demonstrado pela defesa. Seria papel dela demonstrar por que a autoridade policial assim o faria. E não o fez.
O delegado conduziu as investigações, apurou os fatos e descobriu e desmascarou mentira por mentira o senhor Misael. O senhor Misael vai ganhar um prêmio ao final desse julgamento, do mentiroso do ano. A pessoa que mais mentiu nesse processo foi o senhor Misael Bispo de Souza. E eu vou mostrar para os senhores. Eu gostaria, doutor Ricardo, que o senhor me ajudasse a colocar aqui um trecho de alguns e-mails. O que vai ficar muito caracterizado nesse julgamento, senhores, e para mim isso vai ficar na memória de todos que acompanharam esse julgamento, é que o réu foi o maior acusador desse processo. Pois o acusado, em todas as oportunidades que teve, seu Adilton, criou uma mentira diferente. Em todas as oportunidades que ele teve, ele, ao invés de contar a verdade, ele inventou uma história diferente. A cada apertada que ele recebia, uma história diferente ele contava. Então, eleição. Qual é a obrigação que uma pessoa teria de manter um relacionamento com a outra, independente de ter ganho ou perdido uma eleição? Nenhum. Na cabeça dele existe uma lógica. Uma lógica que não é a nossa lógica. É a lógica da cabeça dele. É a mesma lógica que faz ele mentir compulsivamente, descaradamente, friamente. Porque para ele, a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é do outro. Se ela morreu na represa com um tiro na cabeça, a culpa é dela que estava na frente da arma que eu estava portando. Ele vai chegar a esse ponto, como disse ontem, não é? Que o sapato, que agora ele admitiu que o sapato tem alga, ele falou, mas eles pegaram o sapato e levaram o sapato na represa. Olha a explicação que ele dá, na mente doentia que ele tem. Ele distorce a verdade para tentar se encaixar na verdade que a mente dele criou. E aí vai a explicação para todo mundo que me perguntou, mas doutor, por que ele não confessou? Por que ele nega até o fim? Porque essa é uma psicopatia que ele tem. Porque isso é um problema que ele tem dentro da cabeça dele. Porque é a forma como ele soluciona os problemas dele. Na cabeça dele ele nunca vai admitir. Ele prefere ser taxado, por alguns pelo menos, ainda que meia dúzia de amigos dele, parentes dele, como um injustiçado, do que vir aqui e ser homem. Porque homem ele não mostrou nunca que foi. Ontem ele admitiu que era um covarde, um mentiroso. Ele ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Militar de homens valorosos, homens corajosos, que dão o peito, vão de peito aberto atender as ocorrências, que morrem baleados. Ele confessou que ele entrou, mas na realidade ele tinha medo. Então ele foi trabalhar interno na polícia. Que mentiroso, que mentira deslavada. O delegado veio aqui e falou o pavão que ele era, quando ele estava em liberdade. Quando ele foi lá na delegacia em liberdade. Quando ele veio aqui prestar o depoimento em liberdade. Que eu perguntei para ele, o senhor tinha porte de arma? Uma pergunta calma, ele falou assim, eu falei assim, o senhor conhece o Estatuto do Desarmamento? Ele falou assim, conheço, fui seu aluno. Olha as ironias do destino. Ele disse que foi meu aluno, eu não lembro. Eu não lembro. Mas certamente, eu disse para ele na hora, eu falei, só que tem coisa que a gente ensina e o aluno não aprende. E ontem ele mudou a versão. Ele falou que só andava armado até 2002. Por quê? Porque o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor em 2003. Porque ele está com medo de perder a aposentadoria dele. Porque ele veio aqui em juízo e admitiu que atira muito bem, perfeitamente. Aí nós fomos para a imprensa, nós fomos na corregedoria. Existe um procedimento administrativo contra ele para caçar essa aposentadoria absurda. Porque para advogar ele pode, para matar os outros ele tem capacidade. Mas para ser policial, como ele assumiu que seria, como os cofres públicos pagam, ele é covarde, confessadamente. Depois passou a fazer segurança armada, segurança privada. E o que ele confessou para os senhores ontem? Que teve um roubo na feira, ele entrou no carro dele, e fugiu. Mais uma vez. Covarde. Alguém acha, alguém tem a ilusão que esse covarde aqui vai chegar perante os senhores e vai admitir que cometeu esse crime bárbaro? Não vai admitir, nem até a morte esse cara vai negar. Isso não deve abalar a convicção dos senhores. A prova técnica ela é irrefutável. O coloca na cena do crime, o tira
da cena onde ele diz que estava. Não é a questão, não tem a prostituta. Não tem nada nesse processo do que ele disse, tudo é mentira. Mas eu continuo aqui, senhores. Ele estava elencando, não é? Ele, no item 2, ele coloca, em 2009, em setembro, inventou uma história de traição para terminar comigo. Ele não disse para os senhores que ele nunca traiu a Mércia? A Mércia achava que ele traía. Ele próprio narra isso aqui. 3. Após terminar, logo de imediato, fechou o escritório. Olha aqui. Lembra que a família falou? O que o Márcio Nakashima veio aqui e disse? O que o Márcio Nakashima disse? A minha irmã ligou às pressas, num sábado, todo mundo saiu correndo para ajudar ela a mudar. Alguma coisa tem, não é isso? Aí vem aqui. Se não fosse com o Misael o problema, vamos fazer o seguinte raciocínio. Se não fosse o problema com o Misael, o que seria o natural? Ela mudou às pressas, mas ela avisou o Misael. Se não no sábado, liga na segunda-feira. Misael, se você for lá, a gente tem alguns processos de andamento e tal, aconteceu alguma coisa, fui ameaçado por um cliente, tive que sair de lá. Olha o que ele fala. Após terminar, logo de imediato, fechou o escritório que lutei junto com você para abrir, com todo o nosso esforço, de termos o nosso conforto, mas do nada fechou, sem ao menos me comunicar. Por que será que ela fechou o escritório sem comunicar ele? O sócio, o querido, o amigo, Misael. Poxa vida, nem convidou ele para a inauguração do escritório novo? Tem muito. No item 5 ele fala assim, além disso, olha aqui o motivo de mágoa desse homem, narrado no e-mail para sua ex-namorada. Além disso, tive uma audiência em São Paulo, olha, vocês vão morrer de dó. Alguns podem até verter lágrimas. Tive uma audiência em São Paulo um certo dia e me disse que ia me levar. Mas faltando menos de 2 horas para a audiência, manda uma mensagem dizendo que não ia me pegar no Tatuapé porque o pneu furou. Gente, como que ela pôde deixar o pneu do carro dela furar? Que absurdo isso. Se ela tinha se comprometido, isso é muito importante. Isso é motivo para matar. Realmente, ela merecia morrer, porque ela deixou o pneu dela furar. E ela não levou ele para a audiência. Mas vai mais para frente. Ele fala assim, embora arrumou rápido o pneu, ironizando, mas não quis saber de nada em me auxiliar, que tive que voltar a pé do Tatuapé até a Vila Maria, com o note nas mãos, pasta de trabalho e usando terno. Num calorão insuportável até chegar num ponto, após mais de 6 quilômetros andando a pé. Gente, não tinha ônibus no Tatuapé? 6 quilômetros andando a pé para vir até a minha casa, pegar moto para ir na audiência. Até que consegui chegar em casa e lá no fórum, em cima da hora, vendo a hora de morrer atropelado na Dutra ou até mesmo na Marginal. Será que é por isso? Essa característica do excesso de confiança que a mulher deposita no relacionamento? O que levou o Messi a sair com ele, eu não sei. Se ele era bom de cama, se ele ameaçava ela, eu não sei. Eu não estava lá, não vou ser leviano de inventar. Mas isso não vem ao caso. Ou vem, se alguma das senhoras, ou alguma das irmãs dos senhores, estivessem nessa situação, mereceriam a morte? Mereceriam uma execução? A sangue frio? Com tiro na cara? É isso que os senhores pensam? Onde vivemos que uma pessoa toma posse da outra? Que uma pessoa se sente a dona da outra? Senhores, ele disse mais. Ele negou perseguir Mércia. Isso foi demonstrado que é mentira. Ele ia sempre lá no escritório, lá em Cumbica, na Rua Biara. Quando perguntado o que ele ia fazer lá, ele não falou assim, não, eu ia lá porque tinha processo em comum. Não, ele falou que ia visitar outras pessoas. Mentira! Ele ia atrás dela. Obrigado, excelência. 7. Disse que a filha de 21 anos foi fruto de um relacionamento rápido. Misael disse que a filha dele de 21 anos foi fruto de um relacionamento rápido. Mentira! O irmão dele, Adão, depois nos autos, disse que ele casou na igreja. Se bobear, até bígamo ele era, porque aqui ele casou de novo. Ele casou na igreja na Bahia.
Largou lá a mulher e o filho. A filha. 8. Disse que não tinha passado na rua Canguçu, que é a rua que você passa e você avista à frente da casa da avó de Mércia, local onde ela estava almoçando. Ele passou para ver se ela estava lá. Como ele fazia na frente da casa da Mércia, que morava com o pai. Mais uma mentira. 9. Disse que estava com a garota de programa parada no Hospital Geral, entre as 18h42 e as 22h12. Mentira! O seu rastreador lhe desmentiu juntamente com os seus telefones celulares. 10. Disse que nunca andou no carro de Evandro. Mentira! Foi desmentido por Evandro, que disse que no dia do crime deixou Evandro ali perto da prefeitura, e ali na mansão Danças, os senhores que são guarulhenses talvez conheçam, em frente à igreja do Cocaia, deixou ali e foi ver onde Mércia estava. Foi desmentido, mentira. Disse que não usava boné. Lembrando que tinha um boné dentro do carro. Mentira! Foi fotografado com boné pela moça ouvida aí nos autos, a Decília. Misael disse que já havia passado todos os seus telefones ao delegado. O delegado, mas me passa de novo, já passei, me passa de novo. Vai, briga, discute, o advogado passa, ele anotou tudo lá. Os seus telefones celulares, os 5 celulares, além do fixo. 5 celulares. Aí o delegado falou, são esses? E o outro? Aquele que não está no seu nome. E aí mostrou para ele que ele usou no dia do crime um 6º celular, que coincidentemente, como todas as coincidências desse processo, deixou de ser usado exatamente no dia 23 de maio. Ele não contava com o gabarito do promotor que atuou nesse processo. Ele não acreditava que a família Nakashima teria a coragem que teve de enfrentá-lo cara a cara. Doa quem doer. Porque querem a justiça. E não vão se curvar por ameaças ou por qualquer temor às suas vidas. Porque a vida deles perdeu parte do sentido com a morte de Mércia. Disse Misael que o telefone foi adquirido para falar com Mércia, porque ela tinha da operadora Oi. Mentira de novo! Ele já tinha o telefone da Oi. E nesse telefone frio, não ligava para Mércia Nakashima. 15ª, Misael disse que o matadouro era distante da represa uns 10 quilômetros. Disse ontem aqui para os senhores, o André, dono do matadouro, foi ouvido nesse processo. O que ele disse, o seu André? Que o matadouro fica próximo. Ele fala aqui, olha, senhores, e informa que o churrasco foi patrocinado por Misael. Afirma que a residência do depoente é bastante próxima. Não é próxima, é bastante próxima do local onde o carro e o corpo da Mércia foram encontrados. Está aqui, folhas 450 dos autos. Mentira de novo. 16ª, que o seu rastreador estava com defeito. Mentira, a empresa mandou um documento para o processo mostrando que o rastreador funcionava. 17ª, Misael disse que não usava armas. Não precisa nem falar, né? Mentira! Mentira esfarrapada.